Vamos continuar falando de assuntos internacionais? Não tem como a gente passar essa segunda-feira sem falar de Donald Trump tentando um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. A reunião entre Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin, lá na última sexta-feira, finalizou sem nenhum acordo de paz que beneficie a Ucrânia. Segundo alguns analistas ucranianos, o encontro serviu mais como uma vitória política para Moscou. Trump sugeriu a líderes europeus que um possível acordo de paz dependeria da Ucrânia ceder a região de Donbás à Rússia. Especialistas ouvidos pela imprensa europeia afirmam que Putin usou a reunião para ganhar tempo e reforçar a sua imagem dentro da Rússia. E o que mais indignou a população ucraniana foi a recepção dada ao líder russo em solo americano. O tapete vermelho, como a gente vai vendo as imagens aí, estendido em plena base militar no Alasca. Nesta segunda-feira, é a vez de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, se locomover até Washington junto a uma comitiva de líderes europeus para uma reunião com Donald Trump. Hoje, portanto, a gente conversa agora com Magno Malta, cientista político, para conversar sobre esse assunto e vários outros, inclusive as eleições na Bolívia, que a gente acabou de falar. Muito bom dia, Magno. É sempre muito bom te ter aqui. É isso, acho que dá para, antes da gente falar das expectativas, ou até mesmo já falando da expectativa para hoje, da reunião do Trump com Zelensky, a gente voltar um pouquinho no tempo e falar sobre toda essa pompa e circunstância em que Putin foi recebido lá na sexta-feira, risadinha, cumprimentos, e aí nada de cessar-fogo, mas pelo que a gente acompanhou ao longo do final de semana, uma repercussão negativa para a Ucrânia e positiva, de certa forma, para a Rússia, né, e para o próprio Putin. Bom dia, Natália. Sempre um prazer falar com você. É verdade, a gente tem visto uma repercussão no lado da Rússia muito mais vitorioso, uma recepção muito mais um, aberta a uma visão de que Trump acabou abraçando os principais pontos de demanda russa e pressionando a Ucrânia a atender alguns pontos importantes que a Ucrânia, até o momento, segue rejeitando, mas que acaba por se tornar fundamental para que haja algum acordo de acordo com a visão de Donald Trump. Por exemplo, a cessão territorial. A forma como Putin foi recebido por Trump no Alasca também mostra uma certa deferência do líder americano em relação ao líder russo. Pode ser que seja apenas uma estratégia de Trump para amolecer Putin nessa negociação e fazer com que as coisas avancem. Trump tem colocado muito do seu próprio capital político para mediar essa paz entre Rússia e Ucrânia. Mas os resultados concretos a gente vai só passar a ver a partir de hoje nesse encontro e no desenvolvimento desses encontros que a gente vai ver entre Trump, Putin e os líderes europeus que hoje são fiadores importantes da segurança ucraniana. Ô Magno, já tinha uma expectativa de que o cessar-fogo não aconteceria por diversos motivos, mas também porque como é que você discute um cessar-fogo entre dois países, que você é um terceiro, que está ali tentando se passar como neutro para ajudar nessa questão do cessar-fogo, mesmo que você tenha, inclusive, diversas intenções econômicas, comerciais por trás dessa tentativa de cessar-fogo, mas que os dois países não estão ali, né? Então, a reunião de sexta-feira era desse país neutro, que era Estados Unidos, recebendo a Rússia, que é o país que está em guerra com outro país, que é a Ucrânia. Mas a Ucrânia não estava ali nessa reunião. Hoje, a gente também não vai ver os dois países em guerra conversando com esse terceiro país. A gente vai ver a Ucrânia conversando com Trump, com o presidente americano. E aí tinha esse entendimento de que é muito difícil acontecer um cessar-fogo entre dois países em guerra se os dois não estão ali participando dessa reunião. E falando aqui a grosso modo, né, para que as pessoas entendam de forma mais clara o que a gente está falando. Mas também tinha essa expectativa de como seria esse tratamento do Trump com Putin, mas sempre com aquele reforço de Trump é um ótimo negociador, né? Ele
tem um histórico muito grande de ser um empresário extremamente bem-sucedido, antes mesmo de ser presidente dos Estados Unidos, e até nisso tem sido muito bem-sucedido porque ele voltou ao poder, mesmo depois de tudo que aconteceu. Então ele é bom de negociação. Foi extremamente simpático com o Putin, tinha uma tensão de poder acontecer com o Putin o que aconteceu com o Zelensky há meses atrás, e nada disso aconteceu. Imagens boas, conversas amistosas, mesmo seguindo sem o cessar-fogo. Agora, hoje, tem essa volta do Zelensky a conversar com o Trump à frente das câmeras, e a última vez não foi muito positivo para o Zelensky, né? Teve aquela situação chata deles ali num primeiro momento falando como se tivesse tudo alinhado. Em algum momento, o discurso de um dos lados aparecem discordâncias e os dois se colocam, inclusive Marco Rubio também estava ali. Era o Marco Rubio, né? Acho que o secretário de Estado que estava junto, que também ficou ali falando e colocando pontos em cima da voz do Zelensky, foi desastroso. Para hoje a gente deve ter uma situação um pouco mais tranquila, até porque também em alguns meses atrás, quando Trump tinha anunciado o tarifaço da Rússia, caso Putin não terminasse a guerra no prazo lá que ele deu, ele disse que ajudaria o Zelensky, né, reforçaria o armamento do Zelensky para tentar esse cessar-fogo com a Rússia. Então hoje a gente deve ver um encontro um pouco mais tranquilo e ameno entre Trump e Zelensky. É que seja um pouco mais tranquilo por alguns motivos. Primeiro, porque agora estão discutindo de fato um cessar-fogo. Apesar do cessar-fogo ter a sua viabilidade um pouco afetada, porque a Rússia segue atacando a Ucrânia. Hoje cedo há imagens de outros ataques russos que seguem acontecendo no território ucraniano. Então, a perspectiva, a credibilidade talvez não seja mais tão forte hoje quanto era, por exemplo, na sexta-feira, já que a Rússia continua atacando. Outro ponto também importante é que a partir desse encontro marcante do Zelensky com o Trump no Salão Oval, muitas outras pessoas passaram por situações parecidas. Nós tivemos, por exemplo, o presidente da África do Sul também vivendo uma situação constrangedora. Provavelmente o Zelensky já está um pouco mais vacinado em relação a essa possibilidade de não bater boca com o Trump. O que acabou acontecendo ali foi de fato um bate-boca, né? O Trump acabou colocando o Zelensky numa situação muito estranha naquele momento e muito pouco comum entre dois chefes de Estado. O que a gente precisa entender sobre esse acordo de hoje, ou essa reunião de hoje, é se ela realmente tem capacidade de levar a qualquer tipo de acordo. Como você muito bem colocou, o Trump se reúne com um lado, depois se reúne com o outro, separadamente, mas as promessas feitas para o Trump, seja lá quais tenham sido do Putin para ele e quais sejam do Zelensky para ele, precisam ter alguma credibilidade. Os países precisam assumir posições que possam, de fato, bancar nos dias posteriores. O Trump não conseguirá intermediar uma paz se os países não estiverem, de fato, comprometidos com a ideia de paz. Senão, nós teremos infinitamente essas rodadas de conversa. Os países não conversam, né? Como você bem colocou, a Rússia não está conversando diretamente com a Ucrânia e a Ucrânia não está conversando diretamente com a Rússia, e os países seguem se atacando. Ou, nesse momento, a Rússia segue atacando a Ucrânia. O meu temor é que a credibilidade desses encontros possa acabar sendo diminuída nas próximas semanas, porque ninguém vê um comprometimento verdadeiro da Rússia, principalmente, em encerrar ou pelo menos congelar parcialmente os ataques ao território ucraniano, sem sair com algumas concessões, e me parece que as concessões nesse momento começam pela cessão de algum território ucraniano para a Rússia. Ô Magno, então qual que é o interesse, ou quais são os interesses do Trump, né, dos Estados Unidos, no cessar-fogo da Rússia com a Ucrânia? Acho que também é importante da gente
falar sobre isso, né? Por que que esse país, esse terceiro país, entra nessa história como se fosse um país neutro e a gente acho que nem precisa recordar aqui para nossa audiência das diversas tretas entre Rússia e Estados Unidos ao longo da história da humanidade, né? É muito complexo tentar entender e ver os Estados Unidos como esse país neutro nessa história toda. E por que então o Trump está tão empenhado agora no cessar-fogo especificamente? Outras guerras acontecem no mundo, mas especificamente ele quer esse cessar-fogo com a Rússia e a Ucrânia. E acho que daí na sua resposta certamente isso vai aparecer, a questão do tarifaço com a Rússia, BRICS, enfim, acho que vale a gente então reforçar o interesse ou os interesses do Trump nesse cessar-fogo. Um reordenamento geopolítico no mundo de uma forma que muda um pouco os parâmetros que a gente tinha desde a Guerra Fria. É inimaginável há anos atrás vermos tanques russos com a bandeira russa e a bandeira americana atacando a Ucrânia. Hoje já se tem imagens de tanques russos carregando a bandeira americana, por exemplo. O Trump tem uma imagem de que os Estados Unidos não devem se meter em outras guerras. O Trump fez campanha durante, principalmente esse seu retorno à Casa Branca, de que os Estados Unidos não deveriam se manter em problemas dos outros, não deveriam se meter em outras guerras. E por isso tenta fazer com que a Europa gaste mais na própria defesa europeia para que os Estados Unidos possam gastar menos. E essa tentativa de pacificar a guerra entre Rússia e Ucrânia entra um pouco nessa estratégia de, olha, nós vamos aqui fazer a paz entre esses dois países, os Estados Unidos não precisarão gastar bilhões para proteger a Ucrânia, porque eu vou negociar, eu sou um grande negociador, e ao contrário do governo de Joe Biden, que enviava bilhões e bilhões em ajuda à Ucrânia, nós não vamos enviar bilhões e bilhões, porque eu vou negociar, eu tenho uma capacidade de negociação fora do comum, como você bem colocou. O Trump era conhecido como um empresário, ele gosta de se promover como alguém capaz de fazer grandes acordos. Então, ao invés de colocarmos bilhões e bilhões de dólares americanos para proteger a Ucrânia, o Trump se colocou numa posição de negociar a paz, inclusive fazendo campanha aberta para receber o Prêmio Nobel da Paz. Tem outras questões também, há questões de política interna americana, e que o movimento que Trump lidera é um movimento muito mais voltado para dentro dos Estados Unidos, o movimento de America First, né, de pensar nos Estados Unidos acima de tudo, de comprar produtos americanos, de acabar um pouco de isolar um pouco os Estados Unidos da interdependência global e focar mais no mercado interno. E também há uma relação de Trump com Putin e com outros líderes do mundo com quem os Estados Unidos, em geral, não têm uma boa relação, que é incomum, que faz também com que se levante possibilidades de que talvez Trump seja simpático a Putin, talvez a história de Trump possa ser um agente russo infiltrado. Mas, de fato, há uma relação muito diferente, muito mais próxima, muito mais amistosa de Trump em relação a Putin, de elogio e de recepção mesmo por parte da imprensa russa, da imprensa russa em relação a Trump e suas posições, uma certa simpatia que faz com que Trump acredite que ele possa mediar. Mas, de fato, há uma ruptura com a ordem mundial que nós nos acostumamos a acompanhar a partir da Segunda Guerra Mundial, em que Estados Unidos e Rússia ocupavam lugares diferentes, e me parece que nesse ponto, sob o governo de Trump nos Estados Unidos e de Putin na Rússia, eles estão mais próximos do que nunca, o que coloca Trump, de acordo com a sua visão, como um negociador apto a fazer com que Putin pare de atacar a Rússia e pare de atacar a Ucrânia, e que, por consequência, que os Estados Unidos não precisem gastar muito dinheiro protegendo a Ucrânia, faça com que a Europa se responsabilize um pouco mais
sobre seus gastos militares e que Trump possa se promover como o grande negociador que ele acredita ser. Agno, acho que dá para a gente continuar falando do Trump negociador aí em relação ao Brasil, né? É um dos países que vem aí correndo atrás do prejuízo em relação ao tarifaço. Desde o dia 6 de agosto, o Brasil foi tarifado em 50% nas suas exportações aos Estados Unidos. A gente conseguiu uma lista de 700 produtos que foram isentos dos 50%, mas se mantiveram nos 10%. Ajudou de certa forma, mas mesmo assim ainda há muitos produtos muito importantes, como carne bovina, como café, cacau, que estão sendo tarifados em 50%. E o Brasil segue tentando de alguma forma negociar. Na semana passada tinha uma reunião entre o nosso ministro, né, o ministro da Fazenda aqui do Brasil, o Fernando Haddad, com o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Essa reunião foi desmarcada, faltando ali um dia, foi desmarcada em cima da hora. Era uma reunião muito esperada pelo governo brasileiro e ela não aconteceu. Mas o governo brasileiro vem aí tentando ainda negociações de forma direta, de forma indireta, enfim, fazendo algumas estratégias. Ao mesmo tempo que o governo americano segue minando, atacando, ou pelo menos reforçando a atenção em diversos outros campos aqui do Brasil. Em relação à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal Federal, tem a questão do ministro Alexandre de Moraes, na Lei Magnitsky, e em diversos momentos vem essa ameaça de outras pessoas podem ser sancionadas. E também na semana passada a gente teve ex-funcionários do Ministério da Saúde, lá quando o ministro Alexandre Padilha também foi ministro da Saúde lá da Dilma Rousseff, e ele conseguiu efetivar o programa Mais Médicos. E aí teve também sanções para algumas dessas pessoas, inclusive bloquearam os vistos da família ali do Alexandre Padilha. O Alexandre Padilha já estava com visto vencido e não vai conseguir reforçar. O que eu queria te perguntar é sobre a relação principalmente, não só as negociações, mas a relação do Brasil com os Estados Unidos em relação a todas essas questões. Fica muito confuso, claro, para a nossa audiência, como é que isso tudo é separado. Tem a questão da negociação, do tarifaço, ao mesmo tempo que os Estados Unidos não parecem estar sendo muito amigos e amigáveis ao Brasil em relação a esses ataques. E nessa esteira também o presidente Lula vem performando muito bem nas pesquisas. Inclusive na semana passada saiu pesquisa de que 75% da população brasileira acredita que seria bom uma retaliação, que o Brasil deveria fazer a lei da reciprocidade, né? Então deveria também taxar as importações dos produtos dos Estados Unidos aqui no Brasil. É uma situação super complexa e eu queria que você explicasse para a gente como é que está essa relação de Brasil com Estados Unidos em relação ao tarifaço e em relação também a essas sanções, investigações e questões fora do tarifaço. Natália, é uma situação bastante complexa porque, como você colocou, envolve uma parte econômica das tarifas, das penalizações aos exportadores brasileiros, e o outro lado há uma parte muito forte e importante, que é uma parte política que envolve isso tudo, por mais que as tarifas também sejam uma alternativa de política pública, uma opção política de se colocar, mas há um conteúdo político ideológico muito forte também em ação nesse trabalho dos Estados Unidos, o Brasil. Os dois países são parceiros comerciais há centenas de anos, então há uma relação próxima de comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, são nações amigas. A gente falava da divisão do mundo geopolítico depois da Segunda Guerra, Estados Unidos de um lado, Rússia do outro. O Brasil sempre foi culturalmente muito mais próximo dos Estados Unidos, nós sempre quisemos nos ver do mesmo lado dos americanos e não do outro lado
nessa divisão geopolítica. No entanto, nós temos no governo uma escolha de negociação, que é, primeiro você coloca e depois você vai negociando. A forma do governo Trump de negociar com os países, por exemplo, a sua relação com o comércio, tem sido de colocar tarifas super altas. A partir da imposição das tarifas, se começa a negociação. É uma forma que Trump acredita vantajosa para os Estados Unidos, muito pouco simpática. Você primeiro penaliza o seu parceiro e depois chama o seu parceiro para conversar. O Brasil conseguiu alguns avanços a partir daquele primeiro anúncio de que as tarifas seriam impostas sobre produtos brasileiros. Nós conseguimos exceções por meio de negociações de diversos componentes da indústria de aviação, por exemplo, muito importante para o Brasil. Nós temos os derivados de petróleo também, importantes para o Brasil. Então, nós conseguimos fazer com alguma parte das exportações brasileiras, um pouco menos da metade, conseguisse se livrar dessa imposição de tarifas. Mas a política de Trump é muito fortemente prejudicial ao setor exportador brasileiro, que tem nos Estados Unidos um grande comprador dos seus produtos. E nós deveremos ver o governo brasileiro negociando com o governo americano para fazer com que o efeito dessas tarifas seja minimizado. Talvez as tarifas não sejam retiradas por elas serem parte fundamental dessa política do governo Trump. Parte da política do governo Trump é fazer com que as relações americanas com outros países aconteçam sob um outro formato. Ele tem uma visão de que o déficit comercial é prejudicial aos Estados Unidos. Então, tenta reformular a relação. A coisa mais complicada aí são as questões políticas, porque nas questões políticas há pontos inegociáveis. O Brasil não pode fazer com que o processo judicial contra Jair Bolsonaro pare de tramitar, pare de transitar na justiça, porque o presidente dos Estados Unidos deseja que ele pare de transitar na justiça. As tarifas econômicas são negociáveis, os pontos políticos não são negociáveis. E aí a gente precisa imaginar até que ponto os Estados Unidos estão dispostos a avançar nessa pressão política e a que custo eles estão dispostos a cobrar dessa relação entre o Brasil e os Estados Unidos para fazer com que o seu ponto político, ideológico, vamos dizer assim, seja considerado. Até que ponto o Trump deseja avançar nessas políticas para fazer com que o Jair Bolsonaro se sinta prestigiado pelo governo Trump. É isso. Vamos falar então agora de eleições na Bolívia. Eu, um pouquinho antes de te chamar, li ali do resultado aí que está se confirmando, né? Já tem um entendimento, né? Uma clareza de como será o cenário para o segundo turno, que foi uma surpresa para a esquerda do país, que historicamente sempre ia ao segundo turno e não vai, né? Nessa eleição, nesse primeiro turno que aconteceu nesse domingo, a gente tem o Tuto e o Paz indo ao segundo turno, candidatos da direita. É uma surpresa, né, Magno? E, para além disso, o que isso representa, né, para a América Latina? Pode ser uma onda, né, da direita voltando. A gente teve isso lá atrás, aí depois a esquerda voltou a aparecer, inclusive aqui no Brasil. E agora a gente já começa a ter outras eleições aqui na América Latina, mostrando movimentações muito mais para a direita. Pode significar também uma nova onda da direita pela América Latina? Pode significar. Definitivamente é uma onda para a direita na Bolívia, um país em que a esquerda governou por 20 anos consecutivamente e não conseguiu fazer nem os 3 primeiros colocados nessa eleição. O partido fundado por Evo Morales, mas depois largado pelo próprio Evo Morales, em consequência de uma fragmentação brutal que aconteceu na esquerda, obteve 3% dos votos. Então nós tivemos
a esquerda que governou a Bolívia por muito tempo se fragmentando, um enfraquecimento visível de Evo Morales, que hoje corre risco de ser preso, e três liderando candidatos mais à direita o pleito. Nós tínhamos Dória Medina sendo o candidato favorito durante todo esse processo, um empresário que era o líder e esperado como sendo o vencedor nesse primeiro turno, ficando em terceiro lugar, mas ainda assim tivemos outros dois candidatos do centro para a direita no segundo turno. É um ponto importante para a América do Sul. Bolívia era um ponto de apoio importante para o regime de Maduro na Venezuela. Se há uma mudança de presidências mais para a direita em torno da Venezuela, por exemplo, a gente pode ver o regime de Maduro se enfraquecendo. Nós temos a Bolívia mudando da esquerda para a direita, nós podemos ter a Colômbia também mudando da esquerda para a direita, e ano que vem nós temos eleições presidenciais no Brasil. Então, a gente pode estar vendo um enfraquecimento da esquerda, que é parte de um movimento pendular na política. Às vezes nós temos ondas vermelhas, às vezes nós temos ondas azuis, mas essa pode ser uma onda importante, porque na geopolítica da América do Sul a gente pode estar vendo um enfraquecimento em maior ou menor grau, em maior ou menor escala, ao regime venezuelano, que pode acabar ficando absolutamente isolado, sem nenhum governo que ainda esteja disposto a considerar as suas visões. Se enfraqueceu bastante nos últimos anos, mesmo o governo Lula abandonou a Venezuela majoritariamente desde essa última eleição roubada por Maduro. A Bolívia sempre foi um ponto de apoio forte, e agora os bolivianos rejeitaram a esquerda e farão pela primeira vez em 20 anos uma mudança para políticos de direita, independentemente de quem ganhe o segundo turno, já que são dois candidatos de oposição que disputarão a presidência agora. Eu falei que eu ia encerrar, mas eu queria só voltar um pouquinho mais ao Brasil, porque a gente teve uma semana... Bom, as últimas 2 semanas para o Congresso foram muito malucas, mais do que o normal, porque na volta dos trabalhos, o motim, a direita bolsonarista, né, se prendendo às mesas diretoras, com adesivo no rosto, voto de silêncio, impediram os presidentes de ocuparem as suas cadeiras, principalmente o Hugo Mota, o presidente da Câmara, que teve ali que passar por aquele mar de gente. Foram cenas um pouco humilhantes, né? Enfim, teve toda essa questão. Ele já saiu um pouco enfraquecido dessa semana. Davi Alcolumbre usou outras estratégias para reocupar ali a mesa diretora e recomeçar os trabalhos no Senado. Começou primeiro com sessões virtuais, para não ter aquela cena do enfrentamento físico mesmo com os parlamentares bolsonaristas, e aí depois conseguiu negociar de forma muito mais simples e voltou com os trabalhos também no Senado. Aí na semana passada a gente teve os parlamentares focados em uma questão totalmente externa a eles, que foram as denúncias feitas pelo influenciador Felca na semana anterior, da sexualização das crianças nas redes sociais, nos jogos online, e aí eles se focaram, né? Era um assunto popular e focaram nisso também, querem falar bastante sobre isso, mesmo com outras pautas bem importantes também ali em discussão, o IR, o INSS, que está para começar o trabalho da CPI, enfim. E também na semana passada, até por causa aqui do Portal Metrópolis, diversas denúncias contra Hugo Mota, né, dos seus funcionários, do seu gabinete, enfim. Eu queria também te perguntar desses próximos dias agora aqui para o Brasil, né, principalmente em relação ao Congresso, como é que a gente vê esse foco dos trabalhos ali, principalmente dos parlamentares. Você comentou, né, a gente vai ter eleições em 2026, então tudo que
tem nesse finalzinho desse ano pré-eleições é sempre muito focado na popularidade desses parlamentares, na imagem bonita que eles vão ter para as campanhas em 2026. Então, é uma grande divisão ali de trabalho e de foco, e essa denúncia do Felca fez com que eles também conseguissem esse protagonismo, dizendo que não, até eles vão olhar para essa causa e vão discutir isso lá no Congresso. Então, queria que você falasse um pouquinho também sobre a situação aqui da política brasileira interna. Nas suas colocações, nós temos uma eleição chegando no ano que vem, parlamentares precisando mostrar serviço para a sua base, e não foi com surpresa que a gente viu os parlamentares abraçando a causa das denúncias de abuso de adolescentes, de crianças, da sexualização dos jovens, que são temas que não só, é claro, são importantes por um ponto de vista da proteção das crianças e dos adolescentes, também importantes porque atraem muita atenção das pessoas. O Brasil passou as últimas 2 semanas discutindo, focado no tema. As pessoas furou a bolha, como se diz, né? As pessoas estão discutindo o tema porque é algo que toca em qual tipo de eleitor. Todo mundo se preocupa com a proteção dos adolescentes. Então, o parlamento voltou do recesso focado numa pauta super popular. Daqui por diante, a gente precisa tentar entender se o parlamento ainda vai ter foco para pensar em questões importantes. O imposto de exemplo, a correção, a votação da isenção, a CPI do INSS. A gente vai querer aprofundar as investigações nesse caso, agora que o dinheiro já está sendo devolvido para os aposentados. O parlamento vai ter tempo, vai ter foco para se focar nessas questões, ou a eleição de 2026 já vai começar no final de 2025. Nós já estamos vendo algumas movimentações, nós já estamos vendo lançamentos de candidaturas, por exemplo, nesse final de semana, Romeu Zema lançou a candidatura aqui em São Paulo. A pauta da eleição de 2026 vai começar a tomar conta da discussão política no Brasil. Nós temos um governo que recebeu uma sobrevida depois das tarifas de Trump, a popularidade de Lula aumentou um pouquinho, mas não sabemos se será para fazer com que Lula arregimente o apoio político no Congresso Nacional. O governo Lula tem muita dificuldade no parlamento. A questão que me fica para os próximos 12 meses é se Lula conseguirá se recuperar em termos de popularidade a ponto de fazer com que o parlamento apoie as principais do seu governo, para que a vida do governo seja mais fácil no parlamento do que tem sido nesse terceiro governo de Lula. Porque se não se recuperar, acho que a gente vai ver muito poucas pautas importantes avançando no Congresso Nacional e acabaremos por a antecipação das disputas da eleição de 2026. A gente tem visto muito dessa discussão, muito dessa performance no parlamento, dos parlamentares acorrentados, vendados, com a boca tampada com esparadrapo, já são performances visando as eleições do ano que vem. Mas se o governo não consegue recuperar a sua força para fazer a sua de realizações andar, a minha visão é que nós teremos muito mais esse tipo de acontecimento, desse tipo de performance, uma super eleitoralização do parlamento, ao invés da discussão de projetos de lei que se arrastará até o ano que vem. Me parece que nós temos um ano de uma agenda potencialmente cheia, mas com uma desorganização tão grande que a oposição consegue fazer com que os trabalhos fiquem um pouco mais lentos, o governo não consegue entregar muito ao seu eleitor e pode chegar muito enfraquecido no ano que vem. Então,
ou o governo consegue recuperar a popularidade, organizar a sua base e fazer a sua agenda andar minimamente no Congresso, ou então nós seguiremos vendo um Congresso que tem muita dificuldade de fundar em determinadas pautas importantes, mas que perde muito tempo fazendo esse tipo de ação que chama a atenção do eleitor, e aí seja se acorrentando às cadeiras, dedicando a temas que ganham a atenção pontualmente, como foi o caso do vídeo feito pelo Felca há 2 semanas atrás. Isso, né? Tem a reação nos próximos meses do plano de contingência ao tarifaço que o governo entregou na semana passada. A gente precisa saber como, né, vai ajudar mesmo, não vai, como o empresariado de pequeno, médio e grande porte vai reagir. Ao longo dos meses não adianta, né? A gente já consegue entender alguns pontos de forma imediata, mas é ao longo dos meses que a gente vai ver, e ao longo dos meses significa ano de eleição, né? Porque já vai ser 2026. E a gente aqui nem comentou também, né, Magno, que do lado da direita bolsonarista tem aí o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro em setembro, né? Tá aí à porta, com o entendimento da própria direita bolsonarista de que ele será condenado, né? Há, portanto, só a espera do tamanho da condenação, da pena, né? E de como será efetivada essa pena, como ele vai ter que responder a esses crimes de forma inédita, né? Um ex-presidente da República aqui no Brasil e na América Latina em relação a uma tentativa violenta de rompimento aí do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, destruição do patrimônio público por causa das manifestações e das destruições do dia 8 de janeiro de 2023. Há esse entendimento da direita de que ele realmente vai ser condenado, assim como os outros réus. Enfim, são diversos réus aí, dos diversos núcleos, mas é que do núcleo 1, o núcleo crucial, o julgamento está chegando. Então a gente nem comentou sobre esse lado, mas a gente vai ter bastante tempo aí pela frente, Magno, para voltar a conversar. Eu conversei com o Magno Malta, cientista político, sobre um montão de assunto, de internacional, de nacional, e do quanto os dois também se juntam, né, Magno? Muito obrigada, é sempre um prazer falar contigo, a gente se fala em breve. Obrigado, Natália, sempre um prazer, bom dia. Bom dia, bom trabalho.